Eu sempre digo para os meus clientes assim, ó, crie fãs. Se você tem fã, o teu fã ele é promotor da marca. Ele fala, né? Ele fala de uma forma natural e hoje o grande marketing é essa forma natural de falar. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e assumo o comando deste voo. A edição mais recente da pesquisa de monitoramento dos pequenos negócios, feita pelo Sebrae RS no mês de julho, faz um panorama da situação e da retomada dos empreendedores após as enchentes de 2024 aqui no estado. 59% dos entrevistados responderam que aumentar as vendas é um dos desafios para esse momento ainda de recuperação. Portanto, neste episódio, queremos ajudar justamente nisso, a aumentar as vendas, para quem faz parte do universo de micro, pequenos e médios negócios. E quem vai falar sobre oportunidades e trazer dicas é uma convidada que entende muito do assunto, a Lisiane Ampel, analista de articulação de projetos do Sebrae RS. Seja bem-vinda, Lisiane. Fala, Pedrinho, uma satisfação estar com vocês aqui nesse dia e poder ajudar de alguma forma os nossos empreendedores, que vendas é importante para todo mundo, né? É verdade, vamos nessa então bater esse papo. Bom, eu já comecei falando do desafio, daqui para frente melhorar as vendas, que é o que todos queremos. Para o empreendedor que está nos ouvindo, como começar a pensar nisso nos próximos meses? Qual é a tua primeira dica, Lisiane? Bom, Pedrinho, a primeira dica, que ela pode até ser básica para todos, mas é super importante, é fortalecer a presença online. Hoje, quem não está nos perfis, nas redes sociais e não está de forma engajada, trabalhando isso ativamente, tem problemas aí para estar se relacionando com os clientes. Então, não basta ter um perfil, né? Ele tem que ter uma certa qualidade, desde o material que você está colocando, se preocupar com esse material visual dos produtos, se preocupar com as dicas, com as descrições atrativas, para que isso possa aumentar o interesse do nosso cliente. Então, a minha primeira dica é: olhe para o teu cliente, olhe para a tua persona, para quem que você atende e organize todos esses materiais, desde os cards que você vai colocar, as fotos, os textos, as descrições, focada com a linguagem para esse público. E como é que o empreendedor ele pode entender o perfil do cliente, né? Que tipo de estudo ele pode fazer, se ele ainda não tem isso mapeado, e também se isso muda um pouquinho do digital para o físico, ou o público dele vai ser o mesmo em função do que ele oferece? Como que funciona esse comportamento do consumidor? Bom, para a gente entender o nosso público, estudo de mercado é extremamente importante. E aí pode ser desde as partes básicas, né, o antigo questionário, entrevista com grupos focais, utilizar os dados, seja dos seus CRM, Google Analytics, várias ferramentas aí a gente tem para trabalhar isso. Se eu não tenho um CRM dentro da minha empresa, aquele velho cadastro de clientes para entender qual é o grupo que eu estou trabalhando. Isso é extremamente importante para eu entender quais são as necessidades, os desejos, o comportamento desse cliente, o que interessa, o que é relevante para ele, para conseguir segmentar esses clientes. Segmentando esses clientes, a gente tem que entender desde idade, localização, interesse, hábitos de compra. Isso vai conseguir auxiliar o empresário a personalizar a sua abordagem de marketing, né? Então, a gente já diz aí em várias palestras que a gente dá que dados é o nosso novo petróleo, né? E não basta ter os dados. Eu tenho que organizar isso, segmentar eles, para daí poder fazer as ações de forma mais planejada. Mas ainda, Pedro, vamos trazer mais algumas dicas aqui, né? Como que a gente pode trabalhar aí esse aumento de vendas. Então, eu posso dizer que além de a gente fortalecer a presença online, trabalhando com os dados dos clientes, e aí se eu tenho esses clientes organizados, uma dica que eu acho super legal e é super fácil de fazer é utilizar testemunhos e depoimentos desses clientes.
Eu não sei você, Pedro, mas eu, quando vou fazer uma compra, se eu estou num site, antes de eu finalizar a compra, eu olho as avaliações dos clientes. Eu olho o que o cliente fala, né? Qual é a autoridade que ele tem com relação às entregas, ao produto, se ele realmente entrega aquilo que está prometendo. E a gente tem visto os marketplaces fazerem isso, né? Marketplaces de moda, e eles incentivam o cliente, quando recebe seu produto, fazer uma foto, colocar um depoimento ali, e quando ele faz isso aumenta a pontuação dele, e ele começa a receber algumas recompensas. Quem não gosta de recompensa, né, Pedro, nesse momento? É verdade, é um bom estímulo. Exatamente. Então, utilizar esses depoimentos, tanto se você tem um site, né, se você está dentro do marketplace, subir isso, e se eu não tenho um site, eu não estou em nenhum marketplace, leva isso para o teu Instagram, leva isso para o teu Face, para aonde você está, para você gerar essa autoridade. E também, Pedro, é importante a gente avaliar os produtos que a gente está trabalhando, né? Qual é o nosso estoque? A gente teve aí com essa enchente esse ano, muitas empresas perderam, então agora vão ter que renovar o seu estoque. Aquelas que não tiveram nenhuma perda, e o estoque é o calcanhar daqueles das empresas, tá? Porque ali é que fica o lucro. Então, se eu tenho um estoque parado, é importante eu olhar para esse estoque e fazer uma oferta complementar. A gente gosta muito de combo, né? Compre um, leve dois. E por que eu não posso colocar nesse compre um, leve dois, um produto que eu tenho muito dentro do meu estoque com um produto novo, né? Então, você compra um e ganha um. Essa é a melhor abordagem, porque quando tu compra um e leva dois, ele tem que ser o mesmo produto. Mas quando você compra um e ganha um presente, eu estou dizendo que eu vou te dar um presente, eu não sei qual é o presente que vai. E aí eu posso utilizar algo que está parado no meu estoque, mas que atenda a necessidade do cliente, né? Nós não podemos entregar aí o que o cliente não percebe valor. Uhum. E, bom, principalmente no micronegócio, assim, acho que ainda vale também aquela boa conversa, né? Para entender a dor da minha clientela, do meu consumidor, para também mostrar o meu interesse em estar do lado dele, como que é o relacionamento nesses casos, né? Porque no caso das enchentes mesmo, nós tivemos muito no interior, né? E nós temos muito ainda esse relacionamento muito corpo a corpo, né? Face a face. Como é que funciona isso e que retorno, né, o consumidor costuma dar quando se tem isso bem estruturado? Exatamente, Pedro. A gente sempre fala que o cliente ele tem que estar no centro de tudo, né? Eu até falo em dois clientes, o cliente interno, que é o nosso colaborador, e o cliente externo, que é aquele que movimenta o nosso caixa. Então, eu diria, ouvir o cliente externo, né? Sempre estar perto dele, e aí os grupos focais que eu falei inicialmente, é uma excelente forma de trabalhar isso, porque com o grupo focal eu começo a entender quais são as dores, o que interessa a eles, e com isso eu consigo fazer estratégia para estar mais perto deles. Mas tem essa outra pessoa, esse outro cliente, que é o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador, tá? Hoje, se eu não estou engajada com o meu time, se o meu time não está junto comigo, é muito difícil por mais que eu crie uma promoção super legal, como que eu coloco essa promoção no ar? Então, antes de criar uma promoção, a minha dica é: senta com o teu colaborador, escuta, faz um brainstorming, né? Então, faz um tororó de ideias aí, traz várias ideias deles e junto com o teu público interno, com o teu colaborador, estuda o que você pode levar para fora. E aí, se você tem um grupo focal, dessas ideias que saiu com a tua equipe interna, testa com o teu grupo focal. Para quem não sabe o que é grupo focal, gente, é um grupo de clientes que eles têm um tratamento VIP dentro da empresa, eles recebem algumas recompensas, mas eles testam novos produtos, eles podem participar, inclusive,
de quando você vai escolher a tua nova coleção, tu vai escolher os teus novos produtos. Tu pode trazer o teu grupo focal para ajudar a fazer a compra. Sabe que isso foi feito com uma empresa de moda? Ela trouxe um grupo de clientes no dia que ela ia receber o representante comercial dela, né? Ela compra de representante. E aquele grupo focal de mulheres ajudaram a escolher a coleção que seria comprada. Tá? Depois, no dia do lançamento, esse grupo focal foi convidado a convidar novas pessoas para estarem no dia do lançamento. O que aconteceu? Foi vendido praticamente 90% da coleção no dia. Porque aí, Pedro, é o empoderamento do cliente. Quando o Pedro vai lá e ajuda a escolher uma coleção, e depois ele é convidado para trazer um número de clientes para dentro, o que o Pedro vai fazer? Ele vai fazer um esforço para que aquele produto que ele comprou seja vendido, né? Então, é essa questão da comunidade, né? De se engajar com o teu cliente conhece outras pessoas e que vão ser os teus influencers digitais e influencers presenciais. Eu sempre digo para os meus clientes assim, ó, crie fãs. Se você tem fã, o teu fã ele é promotor da marca. Ele fala, né? Ele fala de uma forma natural e hoje o grande marketing é essa forma natural de falar. Porque aquele marketing que a gente tinha antigamente, eu contrato uma pessoa famosa para falar da minha marca, ele não é verdadeiro. Né? E a gente tem que ser hoje verdadeiro. Então, trazer essas emoções, trazer a naturalidade, a pessoa falando como realmente ela participou daquilo ali, ela gostou, e isso acontece, que eu digo que tem ambientes instagramáveis dentro da empresa, né? Então, tu cria um ambiente legal, tu cria uma proposta diferente, tu se conecta com a tua comunidade de alguma forma. O que acontece? Esse cliente chega lá e vai fazer uma foto e vai postar. É o que eu sempre brinco com a água, né? Eu digo sempre para os meus clientes, vocês vão dentro de uma empresa, vocês pedem um copo de água, e daí eles, não, ali tá bombona. Aí tu vai lá na bombona e tu toma água. E tá tudo certo. Tu tomou a água, matou a tua sede. Atendeu a tua necessidade. Atendeu a tua necessidade. Mas se tu quer que esse cliente se engaje contigo e tu ganhe uma visibilidade gratuita, tu entrega essa água de forma diferente. Que é um exemplo extremamente simples, né? Mas uma vez eu pedi uma água numa empresa e essa água veio numa taça, numa bandeja, com uma rodela de laranja, com um pratinho, com um guardanapinho bonitinho, com um amanteigado ali junto. Antes eu tomar água, eu fiz a foto. E depois eu tomei água, né? Então, isso e não acontece... esquece mais. Exatamente, tu não esquece. E isso a gente pode fazer quando a gente cria um ambiente instagramável dentro da empresa, em que o meu cliente entra e diz, opa, isso aqui tá tão bonito que eu vou levar para minhas redes sociais. E ambiente instagramável tem outra questão, né, Pedro? Ele não é para sempre. Os caras fazem um adesivo, fazem um ambiente, chamam um arquiteto e colocam lá e dizem, eu criei um ambiente instagramável. Se eu botei uma vez no meu feed, eu não boto mais. Eu quero novidade. Então, a gente brinca muito com os clientes, com os empresários, né? Como dica, que as lojas hoje, elas têm que ser como cenários de teatro. O que é o cenário de teatro? Ela tem agilidade, né? Ela muda rapidamente. Então, ao invés de contratar um arquiteto para fazer uma loja para a vida toda, eu tenho que contratar esse arquiteto, e é super importante que eu tenha pessoas, né, que eu tenha profissionais especializados aí para me auxiliar, né, desde que eu tenha essa possibilidade, mas que eu consiga fazer uma loja que ela seja mutável, ela seja volátil, eu posso mudar a posição dos meus materiais, né, das minhas prateleiras, dos meus móveis, e aí a gente dá dica sempre, crie material com rodinhas, né, que eu possa estar mudando rapidamente o ambiente da loja, e quando o cliente entra, ele diz, opa, a loja mudou. Só de você fazer isso, de você ter um ambiente que você possa mudar as coisas de lugar, ou se eu não posso mudar os móveis de lugar, que eu possa mudar, fazer a hora da virada dentro da loja, muda totalmente os seus produtos de lugar. Só faz isso, que já é bom, porque tu faz um 5S, dá uma limpada, tira aquele pó, né? Que às vezes... É verdade. Tira o produto de uma arara, coloca na outra, muda o teu display,
e aí o cliente entra, ele acha que o produto é novo. Porque o que acontece dentro das lojas? Os clientes entram e dizem assim, chegou novidade? Aí ela disse, não, eu vou viajar semana que vem. Ah, então eu passo semana que vem, né? Porque o cliente quer novidade. Mas o nosso cérebro, ele fotografa o ambiente como ele está. Mas se eu voltar e tiver essa hora da virada, eu já enxergo as coisas diferentes. Ou simplesmente, para quem trabalha com a moda, eu tenho um look lá, num lugar eu tenho as t-shirts, no outro eu tenho os shorts, e na outra semana eu vou pegar, ao invés de botar t-shirt numa e os shorts noutra, eu vou fazer os casamentos disso, eu vou sugerir a t-shirts com o shortinho, com a bolsa, com o acessório, e vou mostrar isso de forma diferente. Pronto, você já mostrou para o meu cérebro novas possibilidades. Bom, além de tudo isso, né, todas essas possibilidades para que os empreendedores potencializem suas vendas, a gente tem algumas datas importantes pela frente aí até o fim agora de 2024, né? Tem o Dia das Crianças, tem o Natal, em seguida chega o verão. Que oportunidades a gente tem nessas datas, nesses períodos, né, e como aproveitá-las? Bom, é ótimo, né? Porque datas comemorativas sempre dão uma impulsionada nas vendas. E aí eu acho que o planejamento, a preparação antecipada é extremamente importante para isso. Então, desde começar olhando para o meu estoque, novamente eu olho para o estoque, eu olho para a data que eu vou atender. Se é Dia das Crianças, é um produto específico. Se é Natal, já entra outro produto. Eu tenho que começar a planejar essas ofertas, o marketing, a logística, a reunião com a minha equipe, a ambientação da empresa, o que eu vou fazer? Então, primeiro é o planejamento, a preparação antecipada com isso. Eu entendi o que nós vamos fazer, eu entendi o meu estoque, como que eu vou colocar isso na rua, a logística, se, por exemplo, logística que eu falo, eu posso dar frete grátis? Frete grátis vende, né? Porque principalmente quem está no online, né? Às vezes eu compro, todo mundo compra, né, Pedro? Quem não usa hoje o mercado online? A gente, por mais, eu sempre tento eu trabalhar aí com o mercado local, mas às vezes a gente tem uma necessidade específica e a gente vai buscar no mercado online. Quem ganha? Aquele que me deu o frete grátis. E aí eles já colocam um gatilho mental. Compras acima de tal valor, você ganha o frete grátis. Então, o que isso impulsiona? A pessoa a comprar mais para ter o frete grátis. A outra questão é trabalhar com desconto. Eu tenho que oferecer um combo, alguma coisa diferenciada, né? Como eu falei, compre um, leve outro, para incentivar o cliente. Todo mundo gosta de ganhar um desconto. Então, isso é importante. E a campanha publicitária que vai entrar, qual é a temática? Como a gente falou lá no início, hoje eu tenho que trabalhar muito com a questão emocional. E aí eu vou falar de Natal. Natal a gente lembra muito aqui, eu vou lembrar de uma marca que eu acho que está na cabeça de todo mundo quando a gente fala, Pedro, e tu deve estar lembrando, né? Que é um supermercado, tá? São as propagandas do Zafari de final de ano. A gente para e olha a propaganda. A gente lembra da propaganda. Por quê? Porque ela se conecta com a minha emoção, ela humaniza, ela me conta uma história. Então, é diferente de tu dizer, vá no meu supermercado e compre o frango que está de tanto por tanto. Tá, tu está me dando preço. Agora, se tu me conta uma história, tu me conecta, tu busca com aquela emoção de final de ano, que é família, né? É a questão da criança, sabe? Tu tem que olhar para o teu negócio, ver como que tu vai contar isso. Mas sempre que tu envolve família, crianças, uma pessoa idosa, uma história, uma dor, uma solução dessa dor, tu começa a engajar o teu cliente. Então, eu acho que isso é... E aqui, eu digo, gaste um pouquinho nisso, tá? Se tu não tem criatividade para isso, busca alguém que é um profissional para te auxiliar. E se tu ainda não consegue, você não tem essa capacidade de criação, você não tem condições de contratar um profissional, nós temos o nosso Sebrae, o Unio Sebrae, o nosso marketplace,
onde temos diversos profissionais ali e que a gente oferece cupons de desconto no final da compra. Então, a gente facilita o que o profissional, que aquele consultor especializado, que tem o conhecimento técnico, te ajude nesse problema, né? E ainda você paga menos. Então, eu digo que o Sebrae é o melhor amigo do pequeno empresário, né? Porque a gente tem muitas soluções. Eu, se fosse empresário, eu me agarraria no Sebrae e não largaria mais, né? Porque eu acho que a gente colabora muito. E se ainda eu não posso fazer isso, quem é do teu cliente? Porque a gente sempre tem um cliente que é super focado no digital, que entende disso, que faz, e são os micro-influenciadores, né? Utilizar um influenciador local, ele vende mais do que, às vezes, tu contratar uma pessoa que tu vai pagar um valor super caro e que não vai estar perto, ela não se conecta com quem você vende, né? E acho que outra dica que eu gosto muito, eu participei da INRF do ano retrasado, e a gente viu muito o assunto que eu acho que está super atual, que é conectar com a comunidade local, tá? Entender a dor dessa comunidade e ver como que você pode auxiliar a tua comunidade, além de você ter lucro próprio. Porque a gente sabe que todo empresário precisa ter lucro, precisa pagar suas contas no final do mês. Mas eu, consumidora, Lisiane, quando eu vou fazer uma compra de alguém e eu tenho uma diversidade de ofertas, a gente faz algumas análises, tá? E a gente analisa se tem uma empresa que, de alguma forma, ela contribui para a melhoria da vida da nossa comunidade e tem uma empresa X que vende o mesmo produto e não faz nada pela comunidade, para qual empresa que eu vou, qual que eu vou valorizar? Uhum. O gaúcho, especialmente, né, tem isso muito forte. Exatamente. Agora a gente está ainda com essa questão do compra do gaúcho, né, dessa valorização. Então, muitas empresas auxiliaram durante esse problema que a gente teve, né, climático nesse ano. E é claro que esses consumidores vão acabar privilegiando essas empresas, né, Pedro? Pois é, a gente estava falando um pouquinho sobre o online, nós enquanto consumidores também, né? Aquela opção entre o online e o físico e o meu entorno. Para o empreendedor que tem essa concorrência, né? 2 pontos, na verdade, Lisiane, que eu gostaria que tu aprofundasse um pouquinho para a gente. O primeiro é o empreendedor que ainda não está no online, por onde ele deve começar. Não digo nem pode, ele deve, né, começar. E essa concorrência, essa competição com o player que dá esse frete grátis, que entrega no dia seguinte. Como eu posso disputar ainda esse cliente, né? Quais são os meus apelos? E, claro, a gente acabou de falar de um deles, né? Que é essa questão do senso de comunidade, da construção e do reforço disso, né? Mas em termos de negócio mesmo, logístico, né? Como tu colocaste. Como competir, né? Com esses players? Bom, tem que estar no digital, né, Pedro? Se não está, corra urgentemente. E aí a gente tem uma gama de plataformas, né? E eu sempre digo assim, o menos é mais. É igual na moda. Novamente, eu trago muita moda porque é um setor que eu trabalho muito, né? Moda e turismo que a gente trabalha aqui. Mas, olha, qual é o mais relevante para você? Escolha 1, 2. O WhatsApp Business nem se fala que eu tenho que ter. Tá? Estar dentro do... Hoje diz assim, Facebook não funciona mais, né? Tem que estar só dentro do Instagram. Depende quem é o teu cliente, né? Se eu tenho meu cliente, ele tem um foco de 50 mais, 60 mais, até eu já diria nem os 50, porque a gente que está na base dos 50, a gente está lá no Instagram bombando e adora. Mas as pessoas, já que tem uma idade, né, que é os 60 mais, eu acho, ele usa o Facebook. Tá? Então, se o meu foco é esse cliente, eu tenho que estar lá sim, tá? Uhum. Mas o Instagram, o Facebook, eles são plataformas de comunicação. Eles não são uma plataforma que finaliza a venda. Então, eu desperto o teu desejo, mas e agora eu vou aonde? Né? Então, ter um trilink lá que me leve para o meu WhatsApp, que se eu não tenho nenhuma outra forma, o WhatsApp super funciona. Mas aonde que eu posso dar uma incrementada dentro disso? Utilizar Marketplace,
que já têm um tráfego, têm uma autoridade, né? Eles já fazem todo esse trabalho de impulsionamento, em que muitas vezes, para o cliente que nunca entrou, está começando, ou tem dificuldade de operar, como que eu impulsiono, como que eu faço para engajar o meu cliente, utiliza o marketplace e bomba em cima dele. Aí fortalece isso dentro das tuas mídias digitais, né? Então, eu acho que essa questão é importante e volto para a questão da qualidade do que tu vai oferecer, tá? Hoje tem a inteligência artificial nos ajuda a fazer muitas coisas. Tem pessoas que têm dificuldade em gravar um vídeo, né? Diz, eu esqueço, eu travo na hora de falar, eu perco um dia inteiro para fazer um vídeo. Poxa, baixa lá um teleprompter, né, em que você consegue fazer a leitura do texto e nem parece que você está lendo, né? Traz essas mini influencers para te ajudar. Então, tem formas, né, Pedro? Eu acho que essa do marketplace e escolher poucas ferramentas, mas em que eu tenha essa presença, eu tenho que ter um planejamento para isso, tá? Quantas vezes eu vou postar, né? Quais são os horários? E aí, novamente, eu tenho que conhecer o meu cliente para fazer esse planejamento. Hoje também tem plataformas, né? Tem aplicativos em que você pega um dia, você organiza todas as tuas postagens, todos os teus conteúdos e deixa tudo pronto ali, ele vai disparar sem você ter que ir lá, apertar no botãozinho, hoje eu esqueci de lançar no Instagram, agora já é de noite, meu horário era meio-dia, porque meio-dia que o meu cliente para, e meio-dia é um baita de um horário, né? Porque a hora que a gente para e todo mundo olha o seu Instagram ao meio-dia. Ao menos o meu comportamento é esse, né? É sim. Bom, e aí, para esse empreendedor que vai entrar no e-commerce, acho que tem algumas dicas também que tu pode aprofundar pra gente, que é a questão de chegar chegando, né? Quer dizer, se eu jogo lá um mix pequeno dos meus produtos, ou se eu coloco lá só o que não tá vendendo no físico, eu também não vou encantar lá no digital, né? Como que funciona isso? O que a gente pode falar para esse empreendedor para ele entender assim, eu tenho que chegar com o que eu tenho de melhor ali também? Novamente, primeira coisa é olhando o estoque, né? Então, assim, é o carro-chefe, né? Como que eu coloco isso? E aí é olhar o momento, porque por exemplo, esquentou essa semana, né? Tá. Veio o calor. O que eu posso trazer com isso? Tá chegando o final de semana, eu tô vendo que agora, 20 de setembro, vai ter um feriado. O que eu posso colocar lá, já trazendo, se conectando com a vida do teu cliente, trazendo dicas em que realmente vai facilitar para a minha vida? E ensinar o teu cliente, ensine. Eu gosto muito dessas postagens de carrossel, em que tem textos, em que tem um conteúdo, porque isso engaja, né? Eu olho os 10 cards que eles colocam ali, porque tem um conteúdo. Ele está me ensinando. É diferente de eu simplesmente colocar produto, preço a gente passa reto, né? Então, trabalhar com a questão de ensinar, trazer conteúdos relevantes, organizar isso junto com imagens e trabalhar com esses momentos, olhando essas oportunidades e sendo rápido. As próprias ações que acontecem no mundo, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente teve Olimpíadas agora. A gente viu as empresas de fitness trazendo isso para o seu dia a dia. Tu gosta de olhar aquilo ali, porque de alguma forma tu está acompanhando, isso aqui está acontecendo, olha, ele colocou, trouxe esse produto que eu vi durante um jogo, olha que legal, vou me interessar por isso, né? Então, eu acho que isso é bem importante. E ainda a questão da experiência personalizada, né, Pedro? Eu acho que essa é a outra questão. Se o meu cliente, ele viu algum produto, ele me chamou no meu WhatsApp, eu começo a entender o que esse cliente quer. E eu tenho que ampliar minha conversa com ele, eu tenho que buscar solução. Então, realmente, é uma conversa que ela pode ser investigativa, ela pode fazer perguntas abertas, deixa o teu cliente falar, não faça perguntas fechadas de sim e não, né? Deixa ele te trazer um pouco mais para te entender como que você pode contribuir. É diferente de o Pedro me pedir um produto, eu disse, Pedro, infelizmente eu não tenho esse produto hoje,
Mas se eu mudo a forma, eu digo, Pedro, me explica um pouquinho melhor, para que você quer esse produto, aonde que você vai utilizar, você tem alguma viagem marcada? Deixa eu te entender um pouquinho mais. Aí o Pedro volta com informação e através eu vou dizer, olha, Pedro, exatamente esse que você está procurando eu não tenho, mas eu tenho outro aqui similar que super vai atender a tua necessidade. E é por aí. Porque se tu faz uma pergunta fechada, ele diz sim, não, pô, não tenho, infelizmente eu não vou ter que te ajudar. Tu fechou a venda. Mas se tu começa a conversar e entender, você pode vender 3 vezes mais do que ele estava procurando, né? E aí vem a questão dessa personalização no atendimento, em que a gente nunca deve finalizar a venda só com aquele produto que ele foi buscar. Mas por que não oferecer algo a mais que case com aquilo? Isso é tão básico, mas não acontece, Pedro. A gente é consumidor, a gente vai em loja, a gente faz uma pergunta, não tem, e terminou aí. O cliente, o funcionário não te oferece outra coisa. E se eu vou para comprar um calçado, também termina ali a compra, né? Digamos que no dia eu digo, não, eu vou comprar um tênis e é só isso mesmo, hoje eu não quero buscar mais. Respeita o teu cliente, também respeita o momento, porque a insistência demasiada, você ficar insistindo, querendo que esse cliente compre muito, vai chegar uma hora que o cliente vai dizer, não, eu não vou lá porque o Pedro ele não me deixa sair de dentro da loja. Sabe, é um saco, eu tô com pouco tempo, eu entrei focada. Eu digo que o vendedor ele tem que ter um olhar raio-x, ele tem que entender o momento do seu cliente. Sabe que eu fui no salão de beleza e a menina que faz a minha unha, ela trabalha de forma individual na casa dela. E ela me contou que tinha uma senhora que ia lá fazer a unha com ela e a senhorinha disse assim, eu não vou mais fazer a unha contigo. Ela disse, por quê? E ela é excelente profissional. Não, porque eu venho aqui e só tá eu e você. E eu não tenho com quem conversar, né? E ela é aposentada. Ela é um evento social. Ela é aposentada. Então, assim, o que é? Ela não vai no salão para fazer a unha. Ela vai no salão para conversar, para se relacionar, para passar a tarde, para conversar com as outras clientes que vão lá. E daqui a pouco a proposta de valor é essa para ela, né? Ela quer ter um ambiente para sair do isolamento que ela vive dentro da casa dela. Então, a gente tem que entender isso. Se os meus clientes gostam de conversar, eu vou aumentar a conversa, eu vou oferecer um mate, um cafezinho, a bolachinha, vou convidar para sentar. Se o meu cliente é aquele que o tempo é limitado, entra, compra, velocidade, rapidez, né? Então, atenda o seu cliente como ele gosta de ser atendido. E isso vai gerar a fidelização, o relacionamento. E aí já vamos para outra dica, né, Pedro? Eu vou engatando uma na outra. Ótimo, maravilha. E vai vendo que eu vou indo, né? Mas tá tranquilo. A fidelização, hoje tem várias formas de você trabalhar, né? A questão da fidelização. E uma que eu gosto muito é os clubes de assinatura. Clube de assinatura é ponto, porque é compra recorrente. No final do mês, tu sabe que aquele dinheirinho vai cair ali. E a gente tem clube de assinatura de tudo. Eu tenho, por exemplo, de ração para os meus gatinhos, né? Para mim é um problema. Todos os... terminou a ração, o gato fica sem, tem que pedir para a vizinha a ração. Não, uma vez por mês ela está chegando na tua casa, tem uma comunicação, ele me comunica pelo WhatsApp, seu pedido foi faturado, seu pedido está em trânsito, seu pedido está saindo para entrega, seu pedido acabou de ser entregue. Antes de sair o pedido, ele me pergunta, você quer fazer alguma alteração? Você quer adicionar um novo produto? Esse mês a gente está com essa oferta. Então, mesmo que seja um clube de assinatura, que eu tenha uma compra recorrente, ele me dá a oportunidade de todo final do mês de adicionar algum produto mais. E aí, por que não trazer os mimos? Como eu disse, mimo, gente, todo mundo gosta, né? Então, teve o dia do gatinho ali, a gente recebeu de mimo a comidinha líquida. Poxa, eu nunca tinha comprado comida líquida, eu só comprava ração seca. Eu vi que os meus gatinhos adoraram. É claro que daqui a pouco eu vou adicionar o meu produto isso, né? E aí vem a outra questão. Você já é cliente, você tem a compra recorrente, você paga mensal. Mas, como eu disse, a gente gosta de bônus, a gente gosta de mimo. Então,
indique um novo cliente e você vai ganhar tal coisa, né? Aí você tem que ver dentro das tuas possibilidades o que é que você pode dar. Ah, você pode dar isenção de um pagamento mensal, você pode dar um kit de comidinha líquida, como eu disse, pode dar uma roupinha para o teu gatinho, né? Utilizando os pets aqui. E isso vai formando uma base que os próprios parceiros têm interesse em dialogar e daqui a pouco não tem nem custo esses mimos, né? Eles querem trazer isso porque estão entrando com um produto novo, alguma coisa assim. Exatamente. E ainda entendendo a dor do cliente, né? Uhum. Vamos focar nos pets aqui que tá bonito. Qual é a dor do cara que tem o pet? Ah, saiu um probleminha lá, um carocinho no gatinho, eu não sei o que fazer, meu gato começou a vomitar, o que eu faço? Tu vê que eles já colocam lá pelo WhatsApp, você tem um veterinário para te tirar dúvidas. Claro que tem coisas que eu tenho que levar o gato até a veterinária, tem que fazer um exame, um raio-x, exame de sangue, mas tem outras que ele pode me dar uma dica inicial, ele resolve a minha dor, né? Então, olhar para a dor do seu cliente e ver como que você pode trabalhar isso. Eu tenho desde clube de assinatura, de ração, clube de viagens, porque a viagem é outra coisa, né? A gente tem tantas agências de viagem aí no Rio Grande do Sul e que passaram por essa dificuldade esse ano em função das enchentes. A gente sabe que o turismo deu uma quebrada, né? E agora está no momento dessa retomada. E viajar não é um desejo de todo mundo. Eu duvido que tu conheça alguém, eu não conheço ninguém, né, que não goste de viajar. Todo mundo tem um momento que quer dar saidinha. Mas não é fácil, né? Porque exige dinheiro e a gente nem sempre se planeja para isso. O ideal é que eu tenha uma poupança organizada, mas às vezes não rola, não dá. Então, o clube de assinatura de viagens te obriga a fazer aquele pagamento mensal. E aí, lá no determinado período, uma vez por ano, eu tenho 7 dias para escolher dentro de um hotel, eu ganho 30% de desconto numa passagem aérea, e aí eu digo, poxa, já que eu paguei o ano todo, agora eu tenho que ir. E se eu convido o Pedro para assinar, né, entrar no mesmo clube de viagens, vai ter um mês que eu não vou pagar. Então, claro que a gente faz isso, né? Tem o clube de vinhos também. E a gente vê, isso que eu ia comentar, assim, né, Elisiane, porque a gente vê, a gente pensa também nessas grandes redes, marcas, né, uma logística também complexa, mas eu já vi no interior mesmo uma assinatura que toda sexta-feira entrega produtos orgânicos, que entrega pão, né, uma compra programada, um clube ali que tu participas e tem essa comodidade, quer dizer, receber um pão quentinho em casa, receber produtos orgânicos fresquinhos toda semana, né, num cesto bonito, uma apresentação bacana. Excelente dica que tu tá trazendo. E aí eu vou trazer a questão da personalização nesse tipo de venda que tu tá colocando. Produtos orgânicos, eu vou receber uma cesta todo final de semana. Mas daqui a pouco eu posso parar de fazer essa compra porque dentro dessa cesta vem muitas maçãs e cenouras. E eu já estou com muitas maçãs e cenouras dentro da minha casa, então essa semana eu não quero. Por quê que eu não posso personalizar isso? Eu não posso ter um menu digital que vai para o meu cliente na semana, no início dessa semana, dizendo, caro cliente, essa semana nós temos essa oferta de produtos. No teu clube de assinatura, você pode optar por 5 produtos. Marque aqui quais são os 5 que você deseja receber nessa semana. Então, eu planejo a minha oferta, eu planejo o meu estoque, eu planejo a minha entrega e ainda o meu cliente se organiza para receber o que ele precisa, né? E se é orgânico, que não tem nada de produtos químicos, eu fui essa semana, eu sou aqui da região noroeste, e eu trabalho num município aqui que a gente atende turismo, que é Cândido Godói, e a gente vai trabalhar lá uma empresa que é o Colipag. Pedro, eu fiz uma foto, eu botei no meu Instagram, da alface que eles plantam lá. Olha e aí só. tem uma pessoa que me disse assim, isso é alface com asteroide. Porque a alface era maior que aquele chapelão que a gente utiliza, né, para ir lá para a horta, de tão grande assim, ó. Poxa, quem não quer receber um produto assim na sua casa, né? Então, olhar para o seu negócio, olhar para o seu cliente.
Pois é, bom, a conversa tá tão boa que a gente tá até estourando o nosso tempo aqui, Lisiane, porque dicas também não faltam, né? Quanto mais a gente conversa, vai lembrando de outras oportunidades que podem surgir. Então, a dica principal talvez seja essa: conversar com seus colegas, conversar com outros empreendedores, com os clientes e procurar o Sebrae também, né? Bom, a gente vai chegando ao fim desse episódio. Agradeço muito pela tua participação, tua contribuição, Lisiane. Já finalizamos, Pedro. Eu nem vi o tempo Passa muito rápido. Com muitas dicas aqui, né? Passa muito rápido. Finalizar com uma aqui, Pedro. Ótimo, por favor, maravilha. Tá? Olhando para essa questão de final de ano, fazer ações colaborativas, tá? Isso é ações collab, que a gente chama. Se engaje com outras marcas, com parceiros que tem no teu município, e faça eventos temáticos ou dentro da tua loja, ou entre dentro de um evento dentro da sua comunidade, mas trabalhando de forma colaborativa, porque assim faz com que os clientes da outra empresa visitem o meu espaço, né? E a gente aumenta o número de clientes e, com certeza, se você tratar bem, se você organizar o teu ambiente e tiver um atendimento personalizado e a continuidade do atendimento, Pedro, nunca pare na venda. Pergunte depois para o teu cliente uma semana depois: Lise, você comprou comigo tal produto, você usou, foi legal, ficou feliz, tem alguma sugestão, tem alguma reclamação? Isso é estar perto do seu cliente. Foco central no cliente interno e no cliente externo. Cuide do seu colaborador e cuide do seu cliente externo, porque os dois é o que vão fazer a sua loja bombar. Tá certo, Lisiane, muito obrigado. Bom, e o nosso agradecimento especial também para você que nos acompanhou até aqui. Bom, fique ligado nos episódios do Plano de Voo, porque a Liz é uma que vai voltar com essas dicas. Deixa guardadinho aí, Lisiane, que a gente vai querer saber tudo. Se você tem alguma dúvida, envie para o Sebrae pelo WhatsApp. O link está na descrição deste episódio. Nos acompanhe nas redes sociais e acesse sebrae-rs.com.br para acompanhar todas as notícias e programas disponíveis. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Luíse Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo e técnica e edição de Felipe Vilela, da Padrinho Conteúdo. Eu sou o Pedro Pereira e até o próximo Plano de Voo.